Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos na área mais uma vez, mais uma semana que se inicia e mais uma aula de matemática, que juntos a gente vai abordar o tema figuras geométricas e consequentemente sólidos geométricos. Roda a vinheta. Bom, gente, e qual a finalidade da nossa aula de hoje? É, através da perspectiva, analisar quais são os objetos que estão à nossa volta que se assemelham aos sólidos geométricos. Identificar o que é uma face, um vértice, uma aresta, o que é uma figura plana e também uma figura não plana. Como eu falei que a gente está em volta de tudo isso, né? Esses itens apresentam algumas dimensões, que são comprimento, largura e altura. Por apresentar essas três dimensões, eles são chamados de tridimensionais, ok? Outra coisa, eles também são classificados como sólidos geométricos. E dentro da nomenclatura, né, de sólido geométrico, a gente pode estar separando ele em dois grupos, que é corpos redondos e poliedros. Os corpos redondos, eles apresentam uma superfície arredondada e que não é plana. Já os poliedros, eles são classificados como suas superfícies planas. Para ficar melhor, a gente vai dar uma ideia de plano e dar uma ideia também de algo não plano, beleza? Gente, eu improvisei um dado ó, com todos os seus lados e cada lado desse eu vou estar chamando de face. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar apenas um lado desse no quadro, beleza? Ok, agora eu vou pegar uma tampinha e vou representar ele aqui, ó. Show. E agora eu vou representar um triângulo aqui, ó. Faz de conta que tá bonitinho, tá certo? Ó, gente, o que é uma figura plana? É tudo aquilo que eu consigo visualizar todos os seus pontos. Então eu tenho aqui, ó, todos os pontos do quadrado. Então eu consegui visualizar, eu tenho uma ideia formada de plano, triângulo, círculo e quadrado. O mesmo dado que eu representei aqui, ó, com apenas um lado, eu posso observar que se eu fosse pedir para representar eles aqui, ó, numa folha de papel, num quadro, sei lá, vocês não iriam desenhar ele todo, representar todo. Não ia conseguir visualizar todos os seus pontos. Então eu chamo de figuras não planas. Exemplo do dia a dia. Se a gente for representar uma casa, o máximo que a gente já vai fazer é uma casinha assim, ok? Não vamos conseguir fazer uma casa. Então eu digo que ele é uma figura não plana. Mas se eu pedisse para vocês para desenhar a planta da casa, seria diferente, né? Representar a planta já seria uma figura plana, ok? A bandeira do Brasil é uma figura plana. O quadro aqui, ó, é uma figura plana. E não plana a gente pode classificar como a maioria das coisas, né? Embalagens de creme dental, caixas, tudo mais que está à nossa volta. Gente, os corpos redondos, o que eu posso estar falando sobre ele? Que os mais comuns são esses aqui, ó, cilindro, cone e uma esfera. Eu tentei representar aqui para vocês o cilindro, ó, um cartolina. O que eu posso dizer do cilindro? Que ele possui duas partes planas, ó, que é a base, ó, as duas bases, ó, aqui e em cima, né, ó, duas bases. E ele apresenta essa superfície aqui lateral curva. Trouxe aqui um exemplo, né, um potinho de hidratação que tem o formato do cilindro e um batom, né, que tem o formato do cilindro, ok? O cone, o que eu posso falar? Que ele tem apenas uma base, ó, aqui embaixo, e ele tem essa superfície também curva. E aqui em cima ele tem o vértice, né, ó, que é a pontinha. Ó, gente, o que eu posso estar assemelhando ao cone? Uma casquinha de sorvete e um chapeuzinho de aniversário, beleza? Já a esfera, ela não apresenta uma parte plana, né, como a gente está vendo aqui. Ela é toda curva. O que eu posso estar assemelhando? Uma bola de futebol. E aqui eu também trouxe uma maçã, né? Só pra gente ter mais ou menos essa noção de que como a gente pode estar exemplificando uma esfera. Vamos pra frente. Gente, os poliedros, eles são formados por apenas partes planas.
Eu tenho aqui exemplo de um cubo, na qual cada lado desse representa suas faces, certo? Ó, por apresentar algumas características específicas, os poliedros eles são classificados em prismas e em pirâmides. Eu tenho aqui um exemplo claro. Eu tenho um prisma. Aqui eu tenho duas partes planas, aqui, ó, que eu vou chamar de base, né? São as bases. Essa região azul é o que eu chamo de face. Esse segmento que está ligando uma face até a outra, eu chamo de aresta. E esse pontinho que está ligando cada aresta, né? Eu chamo de vértice, ok? Como esse prisma aqui ele representa uma base quadrada, né? Eu chamo de prisma de base quadrangular. Assim, todos os meus prismas vai variar de acordo com a sua base. Eu tenho aqui essa caixinha de fone, ó. Essa caixinha de fone, ela tem esse formato, ó. A base dela é quadrada, ok? E assim como essa, né, ó, eu tenho um exemplo aqui também de outro tipo de prisma. Esse prisma é de base triangular, ó. A variação, ó. Aqui é uma quadrangular, aqui é triangular. E ele tem essa superfície aqui, essas laterais retangulares, ok? E por fim, a gente tem as pirâmides, que eu tenho aqui alguns modelos de diferentes formatos, ó. As pirâmides, quais são as classificações dela? Ela tem apenas uma base, ó. Só é uma base. Todas as suas faces são triangulares. E eu tenho aqui um ponto em comum que vai ligar todas as faces, que eu chamo de vértice. O que eu posso classificar também? Que assim como os pirâmides, como os prismas, né? Todas as pirâmides vão ser definidas de acordo com a sua base. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular. Eu também tenho aqui um tetraedro, que eu posso chamar que essa parte aqui de baixo é a base, e são formadas por faces laterais, ó, triangulares. E eu tenho também essa pirâmide de base hexagonal, porque ela vai formar 6 lados. Então, cada uma delas tem as mesmas características em relação às faces. São faces triangulares e tem apenas um vértice em comum e tem apenas uma base. Então, são 3 exemplos de pirâmides. Uma de base quadrada, outra de base hexagonal, que são 6 lados, e essa que são 3, né? Que é um tetraedro, ok? Então, qualquer dúvida, me procure, me chame na plataforma ou no WhatsApp, que eu vou estar disponível para ajudar vocês.